A paz de Cristo para todos meus amados irmãos que me seguem nas redes sociais. Eu estou aqui gravando esse vídeo para nós falarmos de um assunto muito sério que está em pauta nesse momento. Profetas fake news. A gente sabe que fake news são notícias falsas que se espalham rapidamente e muitas vezes são compartilhadas pelas pessoas sem serem analisadas, sem serem vistas ou abalizadas para ver se de fato é uma notícia verdadeira. Assim existem muitos profetas fake news. Vocês sabem que o primeiro a falar a respeito desse assunto foi o Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 24, o versículo de número 11, veja que Jesus diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja que ele está falando aqui do surgimento dos profetas fake news e ainda também mostrando que muitos seguiriam essas mensagens proféticas e profetas falsos. Diante da pandemia do novo coronavírus, que todos nós estamos assistindo e vendo agora em todos os telejornais, é o assunto do momento, não são poucos os áudios que nós ouvimos por WhatsApp, mensagens escritas e também em vídeo no Facebook, Instagram, em todas as mídias sociais, de pessoas que se intitulam profetas, profetizas e difundem terror e pânico no meio do nosso povo, o povo de Deus, o povo evangélico. E eu tenho algumas perguntas para fazer a essas pessoas que querem manipular através de profetas, de mensagens, aliás, através de mensagens fake news, querem manipular pessoas com essas fake news, com essas falsas profetadas, falsas profecias. As perguntas que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: por que esses profetas só apareceram agora? Segundo, por que esses profetas, para atestarem as suas mensagens, muitas vezes, têm que fazer uso ou nome de pessoas que estão na mídia evangélica para atestarem as suas mensagens? Por que essas mensagens também desses profetas só surgem agora nesse momento de pânico? Você já se perguntou? Já parou para pensar a esse respeito? Então vejamos o que a Bíblia diz a respeito de profecia. Quero deixar bem claro, eu sou pastor da Assembleia de Deus, creio na continuidade dos dons, não sou cessacionista, mas também não apoio brincar. Isso é um desrespeito, ficar brincando com os dons espirituais. Creio nos dons de poder, nos dons de alocução, creio nos dons de revelação, creio nas manifestações do Espírito Santo. Mas brincar com as coisas de Deus, isso é inaceitável. Veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito do dom de profecia, 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ler alguns versículos. O versículo número 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então veja os três propósitos da profecia: edificar, exortar e consolar. Quando você escuta a profecia, você deve perguntar: essa profecia está me edificando? Essa profecia está exortando? Essa profecia está consolando? Essa profecia está de acordo com as escrituras? Está alinhada com as doutrinas bíblicas? É, de fato, uma profecia inspirada pelos textos sagrados? Está de acordo aos textos sagrados? Está de acordo à palavra de Deus? Será que de fato é isto? Você deve analisar isso. Há um outro texto que eu quero mostrar para vocês, 1 Coríntios 14, 29. Veja o que o apóstolo Paulo diz: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. No versículo 20 ele diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. O cristão não pode ser menino no entendimento, não saber avaliar, não saber analisar, não saber observar quando a profecia não é de Deus. Sabe por quê? Porque muitos deles não leem a Bíblia, não analisam as escrituras. Se você não tem pauta bíblica, se você não tem conhecimento bíblico, se você não tem conhecimento das escrituras, dificilmente você vai conseguir julgar se a profecia é ou não de Deus. Veja que Paulo diz: aqueles que estão no culto, que também são profetas, devem julgar os outros profetas e o conteúdo de suas mensagens. Tem que ser adulto para fazer isso, um adulto espiritual. Homens e mulheres de Deus, abramos os nossos olhos. Não vamos dar crédito a todos aqueles que se avolam e se levantam em nome de Deus, usando o nome de Deus e dizendo que estão com o Espírito Santo. Por quê? Quando a gente observa mais alguns textos da palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 4, leia na sua Bíblia, acompanhe aí na sua casa, 1 Timóteo capítulo 4, veja o que o apóstolo Paulo disse, 1 Timóteo 4, versículo 1. Veja o que Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios,
Tem muita gente sendo usada por Satanás para espalhar terror, pânico e mentira. Muita gente sendo usada pelo diabo e dizendo estar sendo usada por Deus, e muita gente dando crédito. Veja o que João diz, 1 João, no capítulo de número 4 e o versículo 1. Veja o que João diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Deve-se analisar se os espíritos são de Deus. Isso é o papel do cristão maturo, do cristão espiritual. Queridos, a nossa regra de fé e prática está aqui, ó, Bíblia Sagrada. Tem uma frase de Moody que eu gosto muito, ele diz: ou este livro me faz evitar o pecado, ou o pecado me faz evitar este livro. Quando Deus levantava os profetas, quando começou a profetizar lá pelo século 8 a.C. em Israel, esses profetas se levantaram em tempos de crise para trazer o povo à palavra, que era a lei de Deus, trazer o povo ao arrependimento e trazer o povo de volta para Deus. Este é o verdadeiro profeta. Palavra hebraica nabi, porta-voz de Deus, termo grego profetas, aquele que fala em lugar de outro. O profeta é um representante de Deus. Portanto, essa é a hora dos verdadeiros profetas se levantarem, não para espalhar pânico, não para espalhar caos, mas é o momento dos profetas se avorarem para trazer a igreja de volta para Deus, de volta à sua palavra e se arrepender dos pecados e ter uma vida de comunhão e graça com Deus. Portanto, não se iluda com fake news, não fique aí divulgando e espalhando áudios mentirosos. Espalhe a palavra de Deus, propague Cristo, propague as Escrituras, propague a esperança. Não caia na conversa dos profetas fake news. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.